E aí, pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, vai ser meio que uma introdução ao Nix e ao NixOS, um gestor de pacotes e uma distribuição Linux que traz alguns conceitos e algumas abordagens um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado. Recentemente, há uns 2 meses atrás, eu migrei do Arch Linux para o NixOS na minha máquina principal, e cara, existe uma curva de aprendizagem, não é assim, é a coisa mais simples, principalmente se você quer utilizar todo o potencial do sistema, mas eu gostei da experiência, eu gostei tanto da experiência que eu resolvi gravar esse vídeo introdutório ao Nix e ao NixOS. Pode ser interessante para quem tem interesse em utilizar esse gestor de pacotes ou então a distribuição Linux. Para começar, vamos falar do Nix Package Manager, também conhecido somente como Nix, que é um gestor de pacotes, assim como o apt, como o pacman e diversos outros gestores de pacotes. Esse gerenciador de pacotes por si só tem diversos destaques. É um gerenciador puramente funcional, onde os pacotes são construídos de maneira determinística e que não passam por modificações após serem instalados. Cada dependência, cada pacote instalado é salvo em /nix/store em uma pasta nomeada por um hash aleatório, acompanhado pelo nome do pacote e versão. Dessa maneira, o Nix consegue manter múltiplas versões de um único pacote, então você vai conseguir instalar múltiplas versões de um aplicativo, de um programa, sem colisões. Além disso, a instalação de pacotes é determinística e assertiva, trazendo diversas vantagens e uma resolução de dependências completa. Além disso, gerenciadores de pacotes convencionais costumam seguir um passo a passo para instalar um pacote efetivamente na máquina. Sei lá, o usuário instala um pacote. Esse pacote tem que ser salvo no armazenamento. Aí o gestor de pacotes lê aquele arquivo para ver as operações que terão que ser feitas para conseguir instalar aquele pacote e copia arquivos do pacote para o sistema de arquivos, faz diversas operações. Padrãozinho segue um passo a passo, mas pode acontecer, né? De no meio desse passo a passo que estiver sendo executado, o computador desligar sozinho, dependendo da força cai, dependendo, dá um kernel panic aí por algum motivo. E quando isso acontece, você pode acabar com um pacote que foi instalado pela metade. Você pode acabar aí com um pacote quebrado. E isso daí não é nada interessante, dependendo do pacote que foi mal instalado. Para corrigir o problema, pode até gerar aí grandes dores de cabeça. E a abordagem do Nix para esse problema é que os pacotes são instalados e atualizados de maneira atômica. No caso, a instalação de um pacote ou a atualização de um pacote não sobrescreve arquivos de um pacote já existente. E em vez disso, o Nix instala o novo pacote em uma nova pasta lá no /nix/store. Para simplificar o entendimento, imagine que você tem na sua máquina um pacote padrãozinho que você instalou utilizando o Nix, está numa versão lá, certinho. Aí você atualiza esse pacote para a versão mais recente. O Nix, ele não vai pegar o pacote antigo e aplicar as alterações do pacote mais recente para atualizar aquele pacote. O Nix, ele vai instalar a versão mais recente ao lado da versão antiga. Então você acaba tendo duas versões. E o que é bacana disso? A primeira coisa que isso daí é muito bacana é que não vão existir resquícios da versão antiga na versão mais nova, porque a versão mais nova foi instalada ao lado da versão antiga. Então é uma versão antiga, não, os resquícios da versão antiga não podem estar presentes na versão mais nova, porque foi uma instalação que foi feita separadamente. E a segunda coisa que é muito top é que é possível reverter operações. Imagina que você fez uma operação de atualização com o gestor de pacotes. Você atualizou os pacotes da sua máquina ou atualizou um pacote em específico e depois daquela operação o pacote foi atualizado para de funcionar. Como o pacote antigo, os pacotes antigos ainda estão presentes na máquina, é possível reverter essa operação, é possível reverter para o estado anterior, onde as coisas estavam funcionando, reverter para o estado antes dessa atualização que foi feita, um mecanismo de rollback. Graças a essas implementações, os pacotes instalados pelo Nix são altamente reproduzíveis. A maneira no qual um pacote foi instalado em uma máquina vai ser instalado identicamente da mesma maneira em outra máquina. Tem até um meme do pessoal que programa, aquele It Works on My Machine, funciona na minha máquina, quando um desenvolvedor faz um programa e aquele programa, aquela aplicação, funciona numa boa na máquina no qual
aquele programa foi desenvolvido, mas a partir do momento que o desenvolvedor tenta rodar aquele programa em outra máquina, acaba dando problemas, acaba que o programa não roda. E na maior parte das vezes, isso acontece por conta de uma resolução de dependências falha, ou então por conta de configurações do ambiente. E no Nix, como um pacote é instalado dessa maneira diferenciada, você tem, né, um gerenciamento de dependências completo e você tem uma instalação que acontece de uma maneira limpa, isso daí dificilmente acontece. Além disso, assim como outros gestores de pacotes, pode ser necessário configurar algumas coisas para o funcionamento do gestor de pacotes e é necessário uma maneira de empacotar novos pacotes. E no Nix, essas coisas normalmente são implementadas em arquivos Nix, utilizando a Nix Expression Language, ou a Nix Language, linguagem Nix, que é uma linguagem funcional simples. Por exemplo, ao utilizar o Nix Package Manager, por padrão, você não consegue instalar pacotes proprietários, você não consegue instalar pacotes unfree, vai dar um errozinho, mas você pode abrir o arquivo de configuração Nix do gestor de pacotes e, de maneira declarativa, habilitar os pacotes unfree para permitir a instalação de pacotes proprietários. E cara, tem mais um monte de coisa que a gente poderia comentar sobre o Nix Package Manager. Tem essa parte aí das derivações, o paradigma funcional, poder instalar aplicativos individualmente, poder instalar pacotes individualmente para cada usuário. Outra coisa bem bacana é que na atualidade o repositório que tem mais pacotes, incrivelmente, são os repositórios do Nix, é, passando repositórios, inclusive, bem renomados e grandes, como o repositório do Ubuntu, do Debian, e até mesmo passando em números a UR, lá do Arch Linux, e mais um monte de outros pontos que a gente poderia comentar sobre o Nix. Sobre a disponibilidade do Nix Package Manager, ele não é específico do NixOS, não é exclusivo do NixOS. Na realidade, é possível instalar esse gestor de pacotes em diversas distribuições Linux e até mesmo no macOS. Também tem algumas adaptações para outras plataformas, como o Nix Android, que traz o gestor de pacotes para o Android, e outras implementações diversas. Recomendo dar uma pesquisada. Se você já utiliza algum sistema operacional suportado, recomendo testar o gestor de pacotes para se familiarizar com o Nix, tirando que, creio eu, como deu pra perceber aqui pelo vídeo, é um gestor de pacotes bem competente. Sobre a utilização do Nix, eu recomendo ler a documentação, recomendo ler alguns guias para entender melhor como que funciona a linha de comando do Nix e entender os comandos e o funcionamento. Mas para simplificar as coisas, aqui nesse vídeo eu vou comentar basicamente o uso bem básico do Nix. Você pode utilizar o Nix-env para fazer operações aí com gestor de pacotes. Se quiser, por exemplo, instalar um pacote, você pode usar o comando nix-env espaço "-install" acompanhado pelo nome do pacote para instalar aí um pacote na sua máquina. Para desinstalar pacotes, podemos utilizar o nix-env "-uninstall", ou então, de forma abreviada, utilizando o "-e", acompanhado pelo nome do pacote ou dos pacotes que você quer desinstalar. Pacotes desinstalados ainda ficam salvos no armazenamento, porque pode existir casos onde o usuário pode fazer um rollback para o estado onde aquele pacote ainda estava presente, ainda estava instalado. Para reverter a última operação feita, para fazer um rollback, você pode usar o comando nix-env "-rollback". Além disso, para procurar por pacotes, você pode utilizar o site do próprio Nix. Lá tem diversas informações sobre os pacotes que estão indexados. Outra coisa bacana do Nix é que você pode subir uma instância do terminal contendo somente um ou alguns pacotes em específico. É muito útil para você que quer testar um conjunto de pacotes ou só um pacote sem instalar ele efetivamente na sua máquina. Com o comando nix-shell "-package", você pode usar o "-p" para simplificar, acompanhado pelos pacotes ou pelo nome do pacote desejado. Ao longo que você for utilizando o gestor de pacotes, ao longo que você for desinstalando pacotes, atualizando pacotes para versões mais recentes, pacotes antigos e inativos vão ocupar espaço do seu armazenamento. Isso daí é útil caso seja necessário fazer uma operação de rollback, mas se você não pretende fazer um rollback e precisa liberar espaço, é possível descartar esses pacotes e liberar armazenamento
com o comando nix-collect -garbage -delete -old, ou somente o "-d" de forma abreviada. E isso daqui foi o básico do básico sobre o Nix Package Manager. Mais uma vez, se você quiser saber mais informações sobre esse gestor de pacotes, como que utiliza, recomendo verificar alguns guias, recomendo ler a documentação. Também tem o manual do Nix. Eu vou te olhar na descrição, o pessoal que tiver interesse, recomendo. Agora vamos seguir o vídeo falando sobre o NixOS. O NixOS é uma distribuição Linux que é implementada ao redor do Nix Package Manager e é uma distribuição configurável. Você consegue configurar a distribuição de uma maneira declarativa, utilizando arquivos Nix, arquivos de configuração Nix, aqueles arquivos que utilizam a linguagem Nix. Distribuições Linux convencionais, quando você precisa alterar alguma configuração, normalmente você faz isso utilizando uma interface gráfica. Você abre lá o menu de configurações e altera aquela configuração específica da maneira que você achar melhor. Dependendo do que você precisa configurar, tem que fazer isso modificando arquivos de configuração, editando arquivos de configuração, e você vai lá, abre o arquivo específico, faz aquela alteração necessária e já era. Creio eu que alguns de vocês já devem ter tido essa experiência aí com distribuições Linux. Apesar disso daí ser algo trivial, quantas configurações que a gente tem que editar numa distribuição? Dependendo se precisa mexer em alguma entrada do fstab, configurar um swap, você tem que, dependendo se está utilizando um servidor web, aí você tem que configurar as configurações do servidor web na sua máquina. E cara, dependendo, você pega o tanto de configuração que você mexe numa distribuição, acaba que você tem que mexer com um monte de coisa. E se você, eu sei lá, precisar formatar o seu computador, pô, se formata o seu computador, tem que começar a configuração do zero, você tem que lembrar dos pacotes que você tinha instalado anteriormente para poder instalar eles novamente depois da formatação. Você tem que lembrar das configurações que você fez, e isso daí pode levar um tempo. É claro que você pode dar uma agilizada, você pode salvar os pacotes o nome dos pacotes que você utiliza, você pode salvar as configurações, salvar a partir de arquivos .files, né? Isso daí dá uma agilizada realmente, mas independentemente, ter que reconfigurar todo o sistema depois que você formata é algo chato. Isso no caso do usuário comum. Agora imagina que você tem um servidor e você quer migrar para outro servidor. De repente você achou um servidor em algum outro lugar que está mais barato e você quer migrar esse servidor. Dependendo o serviço que você disponibiliza nesse servidor está crescendo e você precisa ampliar isso, precisa migrar para um servidor mais potente. Cara, essa migração ela pode ser meio complicada. Depois você tem que pegar um monte de arquivo de configuração, salvar, depois ir no outro servidor, aplicar as alterações, instalar os pacotes. Cara, dependendo, pode só ser muito chato e trabalhoso fazer isso. E no pior dos casos, sei lá, imagina que você foi contratado por uma empresa, tem aquela função, né, de sysadmin para você gerenciar o servidor. Imagina que você precisa mexer em configurações de um servidor que você sequer sabe quais configurações que no passado foram alteradas. Claro que aqui foi um exemplo meio extremo, mas é algo que pode acontecer. Mas olha que interessante, o NixOS traz uma possibilidade diferente de configurar o sistema operacional. O NixOS utiliza arquivos Nix, arquivos na linguagem Nix, para configurar o sistema operacional de maneira declarativa, facilitando bastante o gerenciamento do sistema e, melhor, permitindo uma reprodução do próprio sistema operacional em máquinas diferentes. Para simplificar a explicação, você faz a sua configuração do NixOS com os programas que você utiliza, suas configurações e tudo mais. Aí dá para pegar essa configuração, colocar ela em outra máquina e, com pequenos ajustes, reconstruir o sistema operacional, fazendo basicamente uma cópia do sistema operacional, contendo os programas e configurações que você utiliza, uma reprodução completa do sistema. Sejamos sinceros, pessoal, ter uma pasta com diversos arquivos Nix, contendo as configurações que a gente quer do sistema operacional, contendo os pacotes, os programas que a gente utiliza no sistema, e conseguir gerar o sistema a partir dessa configuração, seria muito mais fácil migrar de um servidor para outro, seria muito mais fácil você formatar o seu computador e conseguir restaurar as configurações.
ou até mesmo para você que tem múltiplas máquinas, dependendo você tem um computador e um notebook, e você quer manter os dois com uma configuração idêntica. Pô, ter esses arquivos NICs e compartilhar essa configuração entre um computador e um notebook, cara, facilitaria as coisas e muito. Isso foram só alguns exemplos mais comuns, mas o NixOS não traz apenas isso. Vocês lembram lá no começo do vídeo que a gente tinha falado sobre atualizações atômicas, rollback e derivados? Então, no NixOS, esse recurso fica ainda mais interessante. Cada vez que você atualiza a sua configuração, depois você instalou um novo pacote, mexeu com uma configuração, na instalação do sistema operacional, você pode escolher qual configuração, qual geração iniciar, a configuração mais atual, que vai conter as configurações mais recentes, ou você pode escolher inicializar o sistema operacional utilizando configurações antigas. Então, se você fazer alguma configuração errada, você mexe uma configuração que não funciona direito na sua máquina por algum motivo, ou então acontece algum erro inesperado, vai saber, por mais que a geração mais recente, mais a configuração mais recente não inicie, esteja quebrada, você pode inicializar uma geração antiga. A geração anterior, você pode utilizar uma configuração antiga que você vai conseguir inicializar o sistema operacional. Muito top. É como se fosse um sistema de snapshots. Tá bom, acho que a gente já conheceu o básico do básico sobre o NixOS. Vamos agora para a prática. Vou instalar o NixOS com vocês e mexer nos arquivos de configuração. Uma breve introduçãozinha ao NixOS pode ser interessante para você que está pensando em instalar esse sistema operacional. A instalação do NixOS é bem padrão, só baixar a distribuição do site oficial. São disponibilizadas diversas versões do NixOS, tem versão com interface GNOME, versão com KDE, ou Plasma, e uma versão mínima. De demonstração, aqui nesse vídeo, eu vou com a interface que eu tenho mais afinidade, então eu vou pegar a versão com KDE, pegar essa versão com Plasma Desktop. Distribuição salva no computador, flasha a imagem num pendrive utilizando a sua ferramenta preferida, pode utilizar Rufus, Ventoy, Polyether, escolhe qualquer uma de sua preferência. Ao iniciar o computador a partir da imagem do NixOS, só fazer a instalação. O instalador utilizado na interface gráfica é o Calamares, então a instalação é bem similar à de outras distribuições Linux. Configura o idioma, teclado, usuário, faz o particionamento. O instalador também informa se você quer habilitar pacotes unfree para poder instalar pacotes proprietários. Pacotes esses que muitas das vezes podem ser necessários para o funcionamento correto do hardware. E creio eu que a maioria de vocês vão marcar essa opção. Sobre a parte do particionamento, caso opte pelo particionamento manual, creio eu que alguns de vocês curtem configurar partições para pontos de montagem. Deve ter um pessoal que curte montar, por exemplo, o /home numa partição, montar algum outro ponto de montagem em outra partição e assim vai indo. Uma peculiaridade do NixOS é que a gente tem um diretório /nix. O /nix você vai ter o /nix /store, que vai ter os pacotes e outras coisas aí do Nix. Então, se você quiser configurar um ponto de montagem para o /nix, quiser utilizar uma partição somente para o /nix, você pode. É um ponto de montagem aí que a gente não vê em outras distribuições Linux, mas que dependendo do caso pode ser interessante configurar uma partição para quem curte utilizar aí, mas vai de cada um. Eu estou fazendo a instalação numa máquina virtual, então marquei a opção de formatar o disco inteiro em instalar o NixOS, mas faço o particionamento de acordo com as suas necessidades. Vocês lembram que eu tinha falado que dá para gerenciar o NixOS utilizando arquivos Nix? Então, quando a gente faz a instalação do NixOS, o próprio instalador já configura, já faz uma configuração inicial para a gente, uma configuração base para você manter o seu sistema operacional. E os arquivos de configuração que você vai estar usando na sua máquina, por padrão, eles ficam em /etc/NixOS. Uma instalação limpa do NixOS deve conter dois arquivos nessa pasta, o configuration.nix, com configurações gerais e outras coisas relacionadas ao sistema operacional, como a interface gráfica a ser utilizada, programas e outras coisas. E também tem o hardware-configuration.nix, contendo coisas específicas sobre o hardware, como configuração do ponto de montagem, configurações do kernel e derivados. Recomendo dar uma lida nesses arquivos de configuração para você entender melhor
como que essa configuração conseguiu gerar o sistema que você está utilizando no momento. É bacana para ter uma ideia sobre como que essa configuração está sendo efetivamente utilizada na sua máquina. Caso queira alterar alguma configuração do sistema, antes de alterar ela diretamente, sempre verifica se existe uma opção de aplicar essa mudança utilizando arquivos de configuração. Por exemplo, o hostname que vem configurado por padrão depois da instalação é esse NixOS. Se você quisesse, por exemplo, alterar o hostname para outra coisa, perceba que no arquivo de configuração tem lá declarado que o hostname está definido como NixOS, e se você quiser, você pode alterar o hostname. Aqui nesse vídeo de exemplo mesmo, eu vou alterar o hostname para depois a gente ter uma ideia de como que essa configuração é aplicada. Para instalar pacotes no NixOS, você pode utilizar o nix-env, igual a gente tinha mostrado anteriormente com o Nix, mas como a gente está no NixOS, é interessante gerenciar isso utilizando arquivos de configuração, de maneira declarativa, utilizando esses arquivos Nix. O arquivo de configuração padrão já vem comentado com os campos de pacote, tem ali os campos de pacote do usuário e pacote do sistema. Assim você pode escolher se você quer instalar um pacote exclusivamente para um usuário ou instalar um pacote de maneira global. Imagine que, por exemplo, eu quero instalar o FastFetch. Eu vou em algum desses dois campos, ou nos pacotes do sistema ou nos pacotes do usuário, e especifico o nome do pacote. Simples e fácil. Depois que você edita os arquivos de configuração, as alterações não são aplicadas na hora. É necessário regenerar o sistema a partir dessa nova configuração, contendo essas novas alterações. E para fazer isso é bem simples. Só utilizar o comando sudo espaço nixos-rebuild, acompanhado pelo argumento switch, para ativar a nova configuração imediatamente. Feito, perceba que o FastFetch fica acessível e eu consigo rodar o FastFetch normalmente. Nesse exemplo, eu também alterei o hostname, mas o hostname requer uma reinicialização para ser atualizado. De qualquer maneira, ao reiniciar, perceba que o hostname também foi alterado. Por falar em reinicialização, perceba que agora o bootloader mostra duas gerações, a mais atual, contendo o FastFetch e o novo hostname, e a antiga. Ou seja, caso necessário, se você acabar quebrando a sua configuração mais recente, acabar quebrando a sua configuração de alguma maneira, você pode fazer um rollback do sistema e voltar para uma configuração anterior para consertar as coisas. Lembrando que isso daqui é um rollback apenas das configurações, não é um rollback que consegue recuperar os arquivos do usuário ou algo do tipo. Para atualizar os pacotes instalados, você pode utilizar o argumento "upgrade" depois do switch. Ao longo de atualizações e novas gerações, manter pacotes antigos, pacotes não utilizados e diversas gerações anteriores pode gastar espaço. Para liberar espaço, preservando somente a geração atual, você pode utilizar o nix-collect-garbage espaço "-d, acompanhado pelo NixOS rebuild boot para atualizar as entradas do boot e remover as entradas remanescentes. Você também pode rodar o NixOS-rebuild switch em vez do boot. É que o switch, creio eu, que também deve atualizar o boot de qualquer maneira. Muito maneiro gerenciar as coisas pelos arquivos de configuração. Assim você tem uma configuração centralizada e dá para copiar e colar esses arquivos de configuração em outras máquinas que estão rodando o NixOS e com poucos ajustes replicar o sistema. Incrível. E assim, pessoal, isso daqui é só a ponta do iceberg sobre Nix e NixOS. Esse vídeo aqui foi mais uma introduçãozinha bem básica mesmo, faltou muita coisa. Faltou a gente falar de Flakes, que permite criar uma estrutura uniforme para projetos Nix e que pode ser utilizado para gerenciar sua configuração de uma maneira fielmente reproduzível. Faltou falar sobre o Home Manager. Por padrão, não existem muitas opções para gerenciar as configurações do usuário só com o NixOS, mas o Home Manager possibilita isso, permite gerenciar sua home, gerenciar seus .files, arquivos de configuração e outras coisas de maneira declarativa com arquivos Nix. E faltou falar sobre um monte de coisa, faltou falar sobre o impermanence, também faltou falar sobre algumas coisas mais técnicas, como a linguagem Nix, né, esse Nix Language, aquele FHS-env, bem interessante, as derivações. Cara, faltou muita coisa, mas esse vídeo aqui foi só uma introdução.
Se vocês curtiram esse vídeo e curtem Nix, querem conhecer mais sobre Nix, acharam essa proposta interessante do Nix e do NixOS, coloque nos comentários se vocês querem mais vídeos aqui no canal comentando sobre Nix e NixOS. E pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Curti bastante o NixOS, estou utilizando já faz um tempinho, não muito tempo, creio que ao redor de 2 meses. Saí do Arch Linux para vir para o NixOS. Teve uma curva de aprendizagem, não foi a coisa assim mais fácil do mundo. Não acho que a documentação do NixOS seja assim das melhores. Estão melhorando com o tempo, claro. Espero que fique melhor aí no futuro. Mas eu acho que vale a pena. Porque você começa a mexer com esse negócio de configuração, essa parte aí de ter essa configuração declarativa. Cara, é muito confortável e eu gostei bastante mesmo. Aqui em casa eu também tenho um Home Lab, no Home Server, tem um servidor aqui pessoal. Eu tô rodando Debian nele, mas logo mais, sobrar um tempinho, eu quero migrar pro NixOS também. E eu gostei bastante do sistema. Gostei bastante mesmo. E é isso. Coloca nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam do NixOS, do Nix. Você que está assistindo esse vídeo, você já utilizou? Utiliza? Comentem essas experiências. Fiquem livres para comentar. Deixe o like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui tem vários vídeos maneirões, normalmente são vídeos maneirões de Android, mas de vez em quando a gente traz uns assuntos diferentes, tipo esse daqui, comentando sobre o Nix. E se inscreve para não perder. E é isso. Bye bye.